Boa noite. Olá, boa noite. Raquel Dodge rejeita a ação de Temer para arquivar inquérito sobre o decreto dos portos e aprova o pedido da Polícia Federal para prorrogar a investigação. O Supremo vai decidir. 7 processos contra deputados federais descem do Supremo para a primeira instância. Ordem do ministro Dias Toffoli sai um dia após restrição do foro privilegiado de políticos. O ministro Marco Aurélio amplia a quebra do sigilo fiscal de Aécio Neves. O senador tucano já é réu acusado de receber R$2 milhões em propinas da JBS Friboi. Doleiros delatores vão dar aulas no Ministério Público sobre técnicas de lavagem de dinheiro. O chefe do esquema de mais de R$1,5 bilhão, Dário Messer, continua foragido. A polícia de São Paulo vai investigar ligação do PCC com movimentos que invadem prédios. E hoje, nos escombros, os bombeiros encontraram um corpo. Ainda há 5 desaparecidos. Na série Cara de São Paulo, o trabalho dos voluntários para ajudar as vítimas da tragédia. Você vai conhecer Lucas Pereira da Silva, um vendedor ambulante que já foi morador de rua. O Jornal da Gazeta volta em instantes com essas e outras notícias depois do intervalo. Os bombeiros localizaram e retiraram hoje o primeiro corpo dos escombros do prédio que pegou fogo e desmoronou no centro de São Paulo. O número oficial de desaparecidos subiu para 6 pessoas. Os bombeiros se concentraram em apenas um local do terreno. Por volta das 11 da manhã, os trabalhos de buscas foram intensificados. O cinegrafista Vitor Pontes flagrou o momento em que os bombeiros fizeram sinais rápidos de comunicação, como se tivessem encontrado algo. As máquinas pararam. Em seguida, mais homens. Lonas azuis foram usadas para preservar o local. O Corpo de Bombeiros estima que ao menos 10 toneladas de entulho foram retiradas daquela área. Cerca de 1h30 após o reforço dos trabalhos, o Corpo de Bombeiros confirmou ter encontrado o primeiro corpo, exatamente no local onde eles acreditavam que o morador Ricardo havia caído. O Ricardo é aquele homem que quase foi socorrido, segundos antes do prédio desabar. Ricardo Pinheiro morava sozinho e trabalhava no centro da cidade. É com profundo pesar, mas assim logramos êxito em encontrar já um dos corpos. Ele está exatamente mais ou menos na posição onde estava o rapaz que infelizmente nós não conseguimos efetuar o salvamento. A cadela Vasti ontem ela se sentiu bastante incomodada e ela sinalizou o local para a gente. A retirada do corpo foi feita de forma cuidadosa. Peritos acompanharam de perto toda a ação. Acredita-se que seja Ricardo Pinheiro, devido à roupa que ele vestia no dia e também às tatuagens que tinha. Além desta vítima, outras 5 pessoas são consideradas desaparecidas. Selma Almeida da Silva e os 2 filhos dela, que são gêmeos, e o casal Valmir de Souza Santos e Eva Barbosa da Silveira. Trabalhei 3 anos com ela, filha. E me falaram que ela morreu. Se morreu, deve estar o corpo aí no meio dos escombros. Eu morei aí nesse prédio. Eva era auxiliar de limpeza. Ela não apareceu no trabalho desde que o prédio desabou. Segundo a Polícia Civil, um curto-circuito em um apartamento no 5º andar provocou o incêndio. O Instituto de Criminalística busca provas. Tem que ter algum vestígio, alguma marca que permita que você faça. Você precisa encontrar, precisa visualizar. Ela precisa provar. Você precisa mostrar. Aconteceu isso por causa disso e provar. 5 prédios continuam interditados e a Defesa Civil monitora as estruturas, inclusive com este equipamento francês de laser, que acompanha as possíveis alterações nas rachaduras. Qualquer movimentação de distanciamento de profundidade, seja o afastamento ou a aproximação, ele nos acusa numa central e nos mostra qual foi o distanciamento dessa distância, qual foi essa distância que houve essa movimentação. Como vimos na reportagem da Tássia Sena, pelo menos 5 prédios próximos ao edifício que desmoronou estão interditados. Quem mora e trabalha na região não sabe quando poderá voltar.
Aos 83 anos de idade, Dona Altair chora o tempo todo. Vizinha do prédio que desabou, viu da janela de casa desde o primeiro momento do incêndio. Um trauma terrível. Olha aquelas labaredas de fogo aí ali. A mulher estava tirando a cortina e deixou a janela aberta. Aí o fogo começou a entrar. Eu assisti tudo, filho. Saiu de pijama, sem documento, só levou a cachorra. Traumatizada agora, está sem coragem de voltar ao apartamento no 6º andar do edifício Caracu, um dos imóveis bloqueados. Fiquei a noite toda aí sentada nessa calçada aí. Sem nada, sem um lençol, sem nada, porque a gente no momento você não tem nada. Desde ontem, os moradores dos prédios vizinhos ao que caiu começaram a ter de maneira controlada e aos poucos acesso aos apartamentos para pegar alguns pertences como remédio, documentos e algumas roupas. Já são 4 dias fora de casa e eles dizem sem qualquer auxílio das autoridades. E pior, sem a perspectiva de voltar tão cedo de vez. Agora a gente também virou desabrigado, né? Porque a gente não pode entrar no nosso imóvel. Meu imóvel é alugado, tem muita gente que é proprietário e não está conseguindo entrar. A gente está em hotel, está comendo e pagando as despesas do próprio bolso, estamos sem trabalhar. Rose e o marido estão pagando R$ 135 por dia para ficar num hotel da região. Ela diz que se sente desamparada. Muitos dos moradores do Caracu estão morando na rua, dentro de carro, porque não tem parente aqui, não tem gente para ir, não tem dinheiro para pagar hotel. Então, assim, a gente está fazendo uma dívida de hotel, alimentação e não sabe se vai ser reembolsado. Sob a supervisão da Defesa Civil, vários moradores passaram o dia retirando objetos. A Keila mora há 10 anos no edifício Itapeva e questiona o tratamento que ela e os vizinhos receberam até aqui. A gente não tem resposta de nada. Eu não sei por que eu estou afastada, se é por causa do prédio do lado, se é por causa do meu. E também não sei quando que eu vou voltar, porque eles não dão uma previsão de quando a gente volta. Quem não mora, mas tem comércio nos prédios interditados, também reclama da ausência de suporte. O que eu quero mesmo é trabalhar, que abre lá para eu pegar minhas mercadorias, para poder eu levar para um boxezinho que eu tenho ali para sobreviver. Os moradores afirmam que quem alertou as autoridades sobre a situação precária dos vizinhos foi o Frei Agostinho, da paróquia Santa Ifigênia. Ele, que estava ajudando aos desabrigados no Lago do Paissandu, percebeu que havia uma falha grave e resolveu agir. Foi uma tragédia que anunciou outros eventos e nós percebemos que houve um descaso completamente e um desgoverno total, né? Nenhuma secretaria se responsabilizou, ninguém dava uma assistência, seja da moradia, seja social. A prefeitura fez a primeira reunião com os moradores vizinhos ontem à noite, mas ainda não há nada definido. Qual foi o problema para ter esse intervalo que eles dizem que algumas pessoas ficaram até mesmo na rua? Eu acredito que, na realidade, neste momento nós temos uma condição de contato organizada entre as duas partes, todos os moradores desses edifícios e a Prefeitura de São Paulo. Para a Prefeitura, apenas 5 prédios estão interditados, mas o edifício Itapeva, onde fica o apartamento de uma das entrevistadas da reportagem, não está listado oficialmente como bloqueado, apesar de a permanência das pessoas no imóvel estar proibida. E as negociações da prefeitura com as famílias que moravam no prédio que desabou avançaram hoje. Alguns resistentes que continuavam no Largo do Paissandu aceitaram acolhimento. A repórter Carla Rodeiro tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Mas uma outra boa parte ainda não aceitou o acordo, não. É esse grupo, olha só, que permanece aqui em frente à igreja, no Lago do Paissandu, delimitado por esses gradis que foram colocados aqui pela coordenação do movimento de moradia. É bastante gente que está aí. E tem mais ainda, a gente tem a impressão, ao redor, do lado de fora, aqui ao redor do largo. A prefeitura diz que essas pessoas não moravam no prédio que desabou. São pessoas que vieram de outras regiões, inclusive da região ali de Campos Elíseos, da favela do Moinho e moradores de rua, atraídos pelo volume de doações. A prefeitura diz que essas pessoas também podem ir, se quiserem, para os centros de acolhida. Agora, a grande reclamação aqui é a falta de banheiros, porque os restaurantes, as lanchonetes aqui da região cobram pelo uso de banheiros. O padre aqui não permite o uso do banheiro da igreja.
A prefeitura, até esse momento, não tomou a iniciativa de instalar banheiros químicos, 4 dias depois da tragédia que reuniu tanta gente aqui. Então, a situação está meio difícil. Eu conversei agora há pouco com algumas mães que estão com crianças, inclusive crianças de colo, e elas me confessaram que estão usando aqui as calçadas, as praças, os jardins aqui do próprio largo para fazer as necessidades por falta de opção. Bem, a prefeitura detalhou hoje o cadastro que fez das famílias do prédio invadido. Então, 455 pessoas viviam no prédio que desabou depois do incêndio. No caso, então, eram 171 famílias. Dessas, 46 eram famílias de imigrantes, a maior parte vindas de países da África. Bem, do total de pessoas que moravam no prédio, 30% eram de crianças de até 11 anos. Com vocês no estúdio. Daqui a pouco, uma reportagem sobre o possível envolvimento do crime organizado com lideranças de movimentos por moradia que promoveram invasões como a do prédio que desabou no centro. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido de Ciro Gomes, do PDT, para visitar o ex-presidente Lula. O presidente do partido, Carlos Lupe, e o deputado André Peixoto Lima também foram impedidos de ver o ex-presidente. Com isso, os políticos entraram com mandado de segurança contra o TRF4. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, amplia a quebra de sigilo fiscal do senador Aécio Neves, do PSDB. Agora, o tucano terá o sigilo quebrado de 2014 até o final do ano passado. Inicialmente, o período era apenas até maio de 2017. A ampliação se deu porque a Receita Federal informou que não conseguiria entregar dados parciais. Aécio se tornou réu no Supremo Tribunal Federal no mês passado, junto com a irmã Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza. O senador foi flagrado em conversas telefônicas pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Segundo denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o dinheiro seria uma propina para que Aécio, em troca, atuasse em favor do grupo frigorífico. O que o tucano nega. Ele afirma que o objetivo do repasse seria pagar o advogado na Lava Jato. A defesa diz que o senador tem plena confiança no STF e que vai provar a sua inocência. Disse ainda que nenhum ato ilícito foi praticado. Andréa Neves também teve o sigilo quebrado. O ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do MDB, teve hoje o alvará de soltura expedido no Rio Grande do Norte. Ontem, ele conseguiu um habeas corpus que permitiu a transferência dele para a prisão domiciliar. Henrique Eduardo Alves estava preso desde o dia 6 de junho do ano passado, após ser alvo das operações Sepsis e Manus, que investigaram, respectivamente, supostos desvios de recursos na Caixa Econômica Federal e na construção da Arena das Dunas, em Natal. A ordem de soltura foi expedida hoje pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, que investiga as ligações do ex-ministro com o esquema de propinas na Caixa, por parte de vários nomes do MDB, como Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima. Após habeas corpus concedido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Henrique Eduardo Alves passa a cumprir prisão provisória domiciliar no processo estadual que apura o recebimento de propina nas obras da Arena das Dunas, estádio que foi sede da Copa do Mundo de 2014. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, enviou hoje às instâncias inferiores 6 ações penais e uma investigação após a decisão da Corte de restringir o foro privilegiado de parlamentares. Ontem, por unanimidade, os ministros do Supremo concordaram que o foro privilegiado para deputados e senadores valerá apenas para processos sobre crimes ocorridos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Hoje, Toffoli remeteu ações referentes aos deputados Alberto Fraga, do DEM, Roberto Góes, do PDT, Marcos Reategui, do PSD, Cícero Almeida, do PHS, Welder Salomão, do PT, Takayama, do PSC e Vladimir Costa, do Solidariedade. A polícia prendeu hoje uma quadrilha acusada de aplicar golpes em mulheres pela internet. Os bandidos se passavam por empresários ricos, americanos e europeus para extorquir dinheiro usando sites de relacionamento. Esses nigerianos deitados no chão foram surpreendidos e presos em flagrante.
Os criminosos se passavam por homens ricos, como este perfil falso batizado de Fred Hernandes, um homem francês, e Steven James, um suposto empresário norte-americano inventado pelos bandidos. Na internet, esbanjavam luxo e boa vida. Eles não têm uma faixa etária, uma determinada predominância quanto a tipo físico de pessoa. Eles buscavam pessoas que eles percebiam que de alguma maneira tinham algum tipo de vulnerabilidade emocional e que facilitaria com que acreditasse nas versões das mentiras que eles apresentavam. Pelas redes sociais e aplicativos de namoro, o grupo de 11 pessoas, incluindo nigerianos e 2 brasileiras, criava armadilhas para extorquir dinheiro das vítimas. Foram apreendidos laptops e celulares usados para manter contato com quem caía no golpe. Os alvos eram sempre mulheres e a estratégia era cortejá-las, prometendo juras de amor e uma vida melhor. Táticas de um verdadeiro Dom Juan, o galanteador espanhol que dá nome à operação de hoje. Eles conquistavam a confiança das suas vítimas para induzi-las a realizar pagamentos sob a alegação de que seria utilizado para a liberação de mercadorias, mudança que eles estavam fazendo, no sentido de vir aqui no Brasil e fazer um relacionamento, casar com essas vítimas. Por enquanto, a polícia evita falar em quantas pessoas já foram lesadas, mas teriam sido pelo menos 12. Isso porque nem todas chegavam a depositar dinheiro na conta dos bandidos. A maioria ficava mesmo no campo da conversa, numa possível amizade ou de um namoro. E também por este motivo, segundo a polícia, é difícil neste momento quantificar os prejuízos. Mas na conta de um dos bandidos foi identificada uma movimentação de R$ 1.400.000, dinheiro que pode ter saído da conta das vítimas. Os presos vão responder por formação de quadrilha, estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação continua para tentar localizar outros falsos Dom Juans e também aguardar que novas possíveis vítimas se apresentem. Em entrevista, o presidente Michel Temer critica delações premiadas e vazamentos de investigações. Hoje, ele esteve em um evento em São Paulo. Temer participou do encerramento de um evento sobre a globalização das empresas realizado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Aos alunos e professores da ESPM, o presidente disse que é preciso ter segurança jurídica para que haja investimentos internacionais no país. Ele saiu sem falar com os jornalistas. E hoje a EBC, a empresa de comunicação do governo, exibiu uma entrevista com o presidente. Temer falou sobre diversos assuntos, entre eles queda de juros, desemprego e reeleição. Perguntado se já tinha decidido sobre sua candidatura, Michel Temer foi sucinto. Não, isso vai até julho, né? A entrevista, que durou quase 1 hora, abordou também o pedido recente de Temer para que a Polícia Federal investigue eventual vazamento de informações em relação ao inquérito dos portos. O que a Polícia Federal não pode fazer é intervir por meio de vazamentos. Ora, o processo é sigiloso. Eu tenho verificado com frequência que quando o processo é sigiloso, a defesa entra com pedido para ter acesso e o acesso é negado ao fundamento de que o processo é sigiloso. Temer também fez críticas às delações premiadas. Os acordos são essenciais para operações como a Lava Jato. O delator, muitas vezes, ele quer se livrar de uma eventual penalidade. Então ele delata, eu não sei como ele é interrogado, às vezes é interrogado de uma maneira que faz com que ele, olha, se você disser isso ou aquilo, você se libera. Eu acho que a delação é uma coisa útil, desde que devidamente estruturada, estabelecida. Não é? Se você toma a delação apenas como um fato que vai liberar o sujeito de uma pena maior, eu acho inútil. Em outro trecho, o presidente voltou a falar da gravação de uma conversa entre ele e o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Inventou-se uma frase nessa gravação que não existe. A frase, até vou aproveitar aqui para dizer, a frase era: estou dando dinheiro para o deputado Dal para manter o silêncio dele. E eu teria respondido: mantenha isso, viu? Temer comentou sobre as vaias sofridas por ele na visita ao local do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, na terça-feira.
O presidente chegou de surpresa e, após a entrevista, teve que deixar o lugar às pressas, sob proteção. Eu estava em São Paulo, eu achei que seria falta de autoridade eu não comparecer para prestar solidariedade e falar com a imprensa naquele local. Mas interessante, eu fui até meio sozinho lá. Eu fui com um carro e um outro carro, portanto sem nenhuma estrutura de segurança. Falei com a imprensa, um dos meus objetivos, e depois houve agressões verbais, etc., e quase agressão física, né? Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é a favor de prorrogar as investigações do decreto dos portos e rejeita a ação de Temer para arquivar o caso. O inquérito apura se o presidente Temer recebeu propina de empresas do setor. A decisão final cabe ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo. O pedido para prorrogar as investigações partiu do delegado Kleiber Lopes. A Polícia Federal quer mais tempo para analisar a quebra de sigilo de Temer autorizada pelo STF em março e também o material apreendido na Operação Scala, que teve como foco pessoas ligadas ao presidente. É a segunda vez que a PF pede um prazo maior no inquérito que investiga se Temer recebeu propina para editar o Decreto dos Portos e beneficiar empresas do setor. Assinado em maio do ano passado, o texto ampliou de 25 para 35 anos o tempo das concessões para a exploração de portos até o limite de 70 anos, sem a necessidade de licitação. Temer sempre negou as irregularidades. Em entrevista à EBC, disse que uma eventual terceira denúncia contra ele seria mais pífia do que as duas já apresentadas pela Procuradoria-Geral no ano passado. E tão pífias que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não teve a menor dúvida em rejeitá-las. Essa suposta terceira denúncia é uma campanha que se faz, oposicionista naturalmente, né? Seja de quem esteja no Poder Executivo, no Poder Legislativo, onde quer que esteja sediado, não é? Mas ela é uma mera hipótese, fala-se nisso para tentar desvalorizar o governo, porque ela não tem a menor possibilidade de prosperar. Além de amigos do presidente, a investigação apura se a própria filha de Temer, Maristela, tenha sido beneficiada com a suposta propina na reforma de uma casa aqui em São Paulo. Ontem ela prestou depoimento em uma sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas por 4 horas. Um forte esquema de segurança impediu que ela fosse vista pela imprensa. Maristela disse que pagou pela obra com recursos próprios e com empréstimos feitos com a mãe e em bancos. Afirmou que não possui todos os comprovantes porque a reforma foi feita há 4 anos. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em qualquer parte do mundo, o anormal espanta e inspira providências. No Brasil de hoje, o que choca é a normalidade, não o escândalo. A investigação sobre propinas no setor portuário chegou à família de Michel Temer. E o presidente, que já acumula 2 denúncias criminais, diz em entrevista que a hipótese de uma terceira denúncia é campanha oposicionista. Maristela, filha de Temer, é interrogada pela polícia sobre a suspeita de ter reformado sua casa com verbas de propinas. Indagado, Temer disse: registre o meu sorriso. Do que ri o presidente? Pense por um instante na rotina de Temer. Ele conversa diariamente com ministros denunciados por corrupção. 2, Eliseu Padilha e Moreira Franco, são seus amigos e cúmplices. O ministro Blairo Maggi da Agricultura acaba de ser denunciado pela Procuradoria. De novo, corrupção. E Temer o manteve no cargo. O aliado Ciro Nogueira, já atolado na Lava Jato, teve a casa varejada pela Polícia Federal. Mas Temer faz questão de manter o partido dele, o PP, no comando de 2 ministérios e da Caixa Econômica Federal. O Brasil é presidido pela anormalidade, mas o país vai se acostumando com o inaceitável. A economia reduz a marcha, o desemprego recrudesce e Temer finge ser candidato à reeleição. Mas o que se vê ao redor é um Congresso anestesiado, um judiciário titubeante, uma sucessão com quase 2 dúzias de candidatos a estorvo e uma sociedade à espera da Copa do Mundo. Essa normalidade irradiada pelo governo Temer faz mal ao país. O presidente ri do Brasil. Banalizou-se a perversão. Boa noite. Nós voltamos a falar do 4º dia de buscas por vítimas do desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, com
com a repórter Carla Rodeiro. Carla, é com você. Olá, olha, as buscas pelos desaparecidos continuam, permanecem aqui, são 6 até esse momento. Um corpo foi encontrado hoje por volta do meio-dia, que provavelmente é o de Ricardo Pinheiro, morador do prédio, e que desabou junto com o prédio bem no momento em que estava sendo resgatado. As outras pessoas são Selma da Silva e os 2 filhos gêmeos dela, de 9 anos, e também um casal, Eva Lima e Valmir Santos, que foram incluídos hoje na lista. Bem, paralelamente ao inquérito que quer saber se houve crime no incêndio e no desabamento do prédio, a polícia vai investigar a suspeita que haja suspeita de relação entre alguns movimentos de moradia e o crime organizado. E também a cobrança de aluguel do sem-teto em prédios invadidos. Tarde, o local onde permanecem algumas famílias do prédio que desabou estava sendo vigiado. A imprensa não podia entrar e os sem-teto estavam orientados a não falar com os jornalistas. Essa mulher aceitou conversar, mas um homem de crachá, escrito organização, a impediu. As famílias querem moradia, apartamento. Calma. Peraí, eu queria falar com ela, não posso falar com ela? Manipulando informação, como jornalista. Você é da organização? Eu sou da organização. Ana Paula vivia no prédio havia 2 anos e pagava R$200 por mês. Ela conta que os serviços eram poucos e desconfia do destino do dinheiro. Todo o dinheiro era desviado, nenhum era para o nosso bem. Arrumava uma luz, pagava o porteiro, a limpeza e o resto. De 150 famílias que tinha ali, o resto do dinheiro ia para onde? Muito dinheiro dele foi desviado sim, ó. Com casa, carro e muitas coisas que eles tinham aí, ó. Ele quem está falando? O Ananias, Dona Nil, Hamilton e companhias. O homem que ela diz ter enriquecido é Ananias Pereira dos Santos, um dos líderes do Movimento de Luta Social por Moradia, que coordenou a invasão do edifício Wilton Paes de Almeida. A polícia quer o depoimento dele na investigação que pretende descobrir se os sem-tetos são explorados com a cobrança de aluguel em prédios invadidos. Mas Ananias sumiu logo depois da tragédia, junto com os coordenadores do prédio, Nireude de Jesus e Hamilton Rezende, que a polícia também quer ouvir. A mulher de Ananias, que mora na Zona Norte, teria dito que ele ainda não se apresentou porque está preparando uma estratégia de defesa. Quem prestou depoimento esta manhã foi Ricardo Lima, conhecido como Careca, que também integra a coordenação do mesmo movimento. Ele defendeu a cobrança. Os grandes templos evangélicos não vivem sem contribuição. E por que os movimentos de moradia têm que viver sem? Entende? O dinheiro é todo investido em melhorias do prédio? Era todo investido no prédio. A polícia desconfia também que famílias de sem-teto que pagam aluguel podem estar sendo usadas como escudo de traficantes. O delegado que investiga a tragédia aqui no Lago do Paissandu disse que, por enquanto, não há indício de ligação dos chefes do movimento de moradia com o crime organizado. Mas a polícia suspeita que algumas invasões, como a do prédio que desabou, podem sim estar servindo de fachada para esconder drogas e armas. Segundo reportagem do jornal O Globo, a polícia já tem indícios da suposta ligação do PCC com as ocupações de sem-teto em São Paulo. Em 2016, na invasão do antigo Cine Marrocos, liderada pelo MTST, a polícia encontrou fuzis, carabinas e drogas no fosso do elevador do prédio. Segundo a investigação, o local era dominado pelo PCC. Dezenas de voluntários ergueram as mangas esta semana em solidariedade às vítimas da queda do prédio no centro da capital paulista. Entre eles, um vendedor ambulante que deixou de lado o ganha-pão por alguns dias em nome da causa. Ex-morador de rua, ele conhece bem o drama de quem não tem onde morar. Por isso, Lucas Pereira da Silva é um personagem que é a cara de São Paulo. O incêndio, o desabamento, os desaparecidos.
os desabrigados. Em 4 dias, o cenário mudou no Lago do Paissandu. A rotina tranquila de missas na igreja deu lugar ao entra e sai de materiais. Na frente, a área, agora cercada, tem um acampamento improvisado. São vítimas à espera de parentes e de moradia. Montanhas de roupas, de alimentos, foram toneladas e mais toneladas de doações. Mas em meio à tragédia, o que chamou a atenção foi a doação de tempo, de esforço, de pessoas como o Lucas. Ele não conhecia ninguém que morava no prédio que desabou, mas resolveu ajudar quando viu a notícia na TV. As crianças não merecem estar passando o que eles estão passando. E assim, eu tenho um filho também, sou pai. Isso me comove muito. De Guarulhos, onde vive, pegou um ônibus e desceu no largo. Todo mundo aqui precisando de ajuda, de apoio, para entregar comida, ajudar aqui no auxílio das crianças, água. E eu falei assim, eu quero ser voluntário para ajudar. Não importa o dia que vocês vão sair daqui. Assim como outros voluntários, acabou ficando e dormiu na calçada mesmo. Quando a gente saímos do norte para o Rio de Janeiro, a gente dormia em papelão. Era pequeno, mas eu lembro o sofrimento que a gente passou. O Lucas tem 30 anos de idade. É o filho mais novo de 6 irmãos. Ele conta que a família morava numa área rural em Campina Grande, na Paraíba. Vivia com pouco. A gente tinha dia que não tinha o que comer. Às vezes a gente tinha arroz, dividia só o arroz, às vezes só tinha o feijão, era o feijão com farinha. E quando a gente não tinha, a gente comia a farinha com açúcar, isso é uma rapadura. Deixaram o Nordeste e foram para o Rio de Janeiro. 2 anos depois, São Paulo. E você falou que vocês dormiam num quarto todo mundo, como é que era? Um quarto, todo mundo, era quase um em cima da outra, bem pequenininho mesmo. Era uma lata de sardinha. Quem era que dormia nesse quarto? Minha mãe, meu pai e meus 6 irmãos. Um sobrinho e minha cunhada. Ele lembra que já adulto, dormiu também na rua para economizar. Aqui em frente ao Mercadão tem a Praça do Coco. Eu trabalhava ali em 2 turnos para mandar dinheiro para terminar a casa. Eu morava na rua, eu dormi na rua, minha família não sabe disso. Hoje melhorou? Hoje, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus o que Deus fez na vida da gente. O pouco que a gente ganha, mas a gente somos felizes. E dormir? Dormir, eu durmo bem. Graças a Deus. Tem espaço? Tem espaço. A cama é só sua? A cama só é minha, mas o banheiro é para 500. Lucas é ambulante e vende nas ruas as frutas que compra na região do Mercadão. Diz que o dinheiro que está deixando de ganhar nesses dias de voluntariado é compensado pela gratidão que recebe das vítimas do desastre dessa semana. Hoje eles podem estar passando isso, amanhã eu posso estar passando também. O seu dia de amanhã, o dia da manhã pertence a Deus. A gente tem que ser solidário com as pessoas. Polícia ainda procura pelo doleiro Dario Messer. Ele teve a prisão decretada ontem em uma nova fase da Operação Lava Jato. Na cobertura dele, os investigadores encontraram quadros originais do artista Di Cavalcanti. Segundo a Polícia Federal, as obras estavam na mansão dele no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro. A cobertura é avaliada em 20 milhões de reais. São pelo menos 12 quadros de Di Cavalcanti, principal expoente do modernismo brasileiro. As obras ainda não passaram por perícia e nem foram avaliadas, mas estima-se um acervo milionário. No lixo do escritório do doleiro, os agentes encontraram grande quantidade de papéis triturados, o que sinaliza que Dario Messer poderia estar destruindo provas. O doleiro é um velho conhecido do Ministério Público, da Polícia Federal e dos órgãos de controle do governo. Nos últimos anos, apareceu em diversas investigações de corrupção por lavagem de dinheiro, passando pelo Banestado, Mensalão Petista, Swiss Leaks e agora na Lava Jato. Ele é considerado o doleiro dos doleiros. Dessa vez é acusado de comandar um esquema que teria lavado mais de $1,5 bilhão de dólares. Segundo os procuradores, Dario Messer era o dono de um sistema online que conectava doleiros em 52 países. Para as movimentações, eram utilizadas contas de 3.000 empresas offshore em paraísos fiscais. Tudo para não chamar a atenção das autoridades e não pagar impostos. A Polícia Federal chegou até Messer após a delação de outros 2 doleiros, Cláudio Barbosa, o Tony ou Peter, e Vinícius Claret, o Juca Bala. De acordo com o Ministério Público, eles eram operadores de propina do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Os 2 doleiros foram soltos ontem.
Como parte do acordo de delação premiada, está previsto revelar aos procuradores todas as técnicas empregadas para a lavagem de dinheiro. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na quinta-feira, umas dúzias de doleiros foram presas. Não se trata de gente que vende dólares para uma viagem a Miami, mas de negociantes de centenas de milhões. Alguns deles, como a gente viu, já estiveram enrolados, presos ou procurados em operações da Polícia Federal desde o final dos anos 1990. Outros são de famílias doleiras faz 50 anos. Doleiros foram responsáveis por facilitar um dos maiores crimes financeiros do Brasil, a remessa de dinheiro ilegal por meio do Banestado, caso que ficou público faz mais de 20 anos. Cerca de 30 bilhões de dólares foram remetidos ilegalmente para o exterior, cerca de 100 bilhões de reais. Pelo menos um dos doleiros presos na quinta-feira estava nesse esquema. Outro grande operador dessa bandalheira era Alberto Youssef, que confessou em 2003 que ajudava a mandar dinheiro para fora. Confessou e delatou comparsas para o juiz Sérgio Moro, agora na Lava Jato. Youssef voltou ao crime, foi preso de novo. Sua delação permitiu que a Lava Jato avançasse. Outros de seus colegas dos anos 1990 e 2000 nem foram condenados. O crime deles prescreveu. A justiça era lenta e as autoridades do governo de Fernando Henrique Cardoso eram lerdas ou negligentes na apuração desses rolos. Alguns doleiros condenados também delataram naquela época e pegaram penas pequenas que foram convertidas, olhem só, em prestação de serviços comunitários e doação de cestas básicas. Essa turma toda mandava para fora dinheiro de empresas, empreiteiras, ricos e famosos, igrejas, políticos, traficantes de drogas e armas. Muitos deles faziam a operação dos milhares de crimes descobertos na Lava Jato. Se tivessem sido presos faz 15 anos, a gente teria descoberto parte do esquemão brasileiro antes. Se delatarem o que sabem, podem começar uma nova e grande rodada de descoberta de bandalheiras da elite corrupta nacional. E, para começar, podem ajudar a explicar como o dinheiro da corrupção saía do Brasil para bancos lá fora, no exterior. Andando é que o dinheiro não saía. Até agora, a gente não sabe quase nada dessa mágica da corrupção nacional. Boa noite. Agora as notícias do futebol. O Palmeiras venceu ontem o Alianza Lima do Peru e segue com a melhor campanha até aqui entre os times da Copa Libertadores da América, mesmo tendo entrado em campo com um time reserva. Jogando no Peru, o Palmeiras começou assustando o Alianza Lima e aos 19 minutos de jogo, William recebeu o passe de Moisés e bateu cruzado para abrir o placar, 1-0. Em noite inspirada, Moisés de calcanhar deu bela assistência para Johan, que mandou um canhão para o fundo da rede. 2-0. Aos 21 do segundo tempo, Mike serviu Borja e o colombiano não teve trabalho para anotar o terceiro do time paulista. Do outro lado, em lance com o Thiago Martins na área, Roberg caiu e o árbitro marcou o pênalti. Cruzado foi para a cobrança e fez o primeiro gol do time peruano nesta Libertadores. Final 3-1 Palmeiras, que garantiu a liderança do Grupo 8. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Incrível como a passividade reina no futebol brasileiro, especialmente quando o assunto é violência e intimidação. Já perdi a conta de quantas vezes noticiamos casos de invasão de campo ou de centro de treinamentos invadidos, emboscada a ônibus de clubes e selvageria de todos os tipos. Basta uma eliminação precoce, uma derrota cachapante, para que os ânimos dos chamados organizados se exaltem. Outro dia, jogadores do Flamengo foram vítimas de vândalos dispostos a partir para a briga com intimidação física e moral ao desembarcarem de ônibus no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Isso porque a equipe estava invicta na Libertadores e bem no Campeonato Brasileiro, tanto que é o atual líder da competição. Provavelmente muitos desses vândalos devem pensar que o time só assumiu a liderança graças a esse aperto nos atletas. Hoje foi a vez de 50 vascaínos invadirem o treino do Vasco para cobrar os jogadores. Ouviu-se estampidos, poderiam ser rojões ou tiros, segundo testemunhas. Um segurança do Vasco também teria sacado uma pistola no calor da confusão. Tudo isso porque o Vasco foi eliminado na primeira fase da Libertadores e eles, claro, estavam inconformados, tadinhos. Difícil administrar essa frustração. A polícia, obviamente, só chegou depois do ocorrido. Mais do mesmo. Fato que se repete diante da conivência do poder público, dos dirigentes de clubes
e da passividade dos próprios jogadores, incapazes de se unirem contra essa bandidagem. Simples, não tem segurança, não tem jogo. Os jogadores têm esse poder. O pior é que existe tanta coisa mais revoltante no país do que a derrota do time do coração, mas nada parece ser mais importante. A bola que fura a rede adversária tem poderes mágicos de gerar euforia e entusiasmo. E é a mesma bola que desperta a fúria dos perdedores. E assim caminha o Brasil, pobre e miserável. Boa noite. Ao impacto das condições do ambiente do trabalho para a saúde do trabalhador é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Entrevisto o médico Herval Pina Ribeiro, pesquisador sobre transtornos respiratórios em trabalhadores e foi secretário de Saúde do Estado da Bahia e também secretário-geral da Associação Médica Brasileira. Muito obrigada, doutor Herval, por estar conosco. Herval Pina Ribeiro, eu quero mostrar, ele é o coordenador de um trabalho amplo de pesquisa de que adoecem e morrem os trabalhadores na era dos monopólios. Em 2 datas, são 2 volumes, um trabalho denso, de muita importância. E eu volto aqui, ok? E nós vamos falar um pouco exatamente sobre as condições do ambiente do trabalho, que como mostra aqui essa pesquisa tão intensa, ambiente de trabalho que muitas vezes mata. Começando. Doutor Herval, pesquisa do Ministério Público mostrou que atualmente no Brasil, a cada 4 horas e meia, um trabalhador morre por acidente de trabalho. Considerando essa pesquisa que o senhor coordenou, um trabalho tão amplo, em períodos também tão amplos, de 1889 a 2016 e o outro de 1980 a 2014, os números de hoje de mortes por acidente do trabalho são surpreendentes? Não são surpreendentes porque as coisas não melhoraram. Algumas pioraram. Sobretudo porque pioraram as relações sociais de trabalho. Porque, na verdade, o trabalho não deveria nunca adoecer nem matar. O que adoece são as relações sociais de trabalho, que é a relação entre quem compra e quem vende trabalho, regulado por um contrato muito desigual, que é o contrato de trabalho. Agora, doutor Herval, é interessante o senhor falando, né, sobre o trabalho, que não tem cabimento, o trabalho poder matar, trabalho não é meio de morte, é meio de vida, né, para as pessoas. Mas qual foi o impacto nesse período todo da modernização, da inovação tecnológica, há tanto avanço na produção, né, na indústria competitiva, o Brasil exporta tanto. Esses avanços, eles não chegaram à segurança e às condições adequadas no ambiente de trabalho para que esse ambiente não adoeça e não mate o trabalhador? Veja bem, em alguns países, a Revolução Industrial, que foi a causa de tudo, das 2 classes polares que existem nesse país, no Brasil e no mundo, aconteceu uma coisa notável, que foi justamente um processo de avanço sistemático, em que as coisas que aconteciam no campo deixaram de acontecer, até porque a propriedade agrária sofreu um debacle muito grande e houve uma profunda reforma. Para ver uma reforma e para haver uma revolução industrial, precisou a migração da população do campo para a cidade. No Brasil não fez reforma agrária. A propriedade fundiária continua a mesma. Todas as situações desagradáveis do campo permanecem, porque o Brasil nunca fez uma revolução industrial. O que existe no Brasil é o industrialismo de segunda ordem atrasado. Bom, agora eu tenho uma última questão que é ainda muito intrigada com exatamente o ciclo histórico.
a evolução da condição do trabalhador no Brasil, dessa data de 1980 a 2014, 1980 é exatamente quando emergiu todo aquele movimento sindicalista, trabalhista, em que apareceu a evolução da politização do trabalhador e que resultou na criação, na fundação de um partido dos trabalhadores, o PT, que chegou à presidência da República e ficou nos 8 anos de Lula, mais 4 de Dilma. Então, nesse período, nessa evolução, desde 80 até governo Lula e governo Dilma, governo de Partido dos Trabalhadores, houve investimento persistente e consistente para a reversão desse quadro histórico que o senhor descreveu? Em parte porque há um antigo estigma de que o Estado se apossou muito do processo de formação da classe trabalhadora e dos instrumentos da classe trabalhadora. Tanto Getúlio Vargas como os governos que sucederam trataram as questões dos trabalhadores como um apêndice do Estado. Ou seja, não liberaram suficientemente os trabalhadores de assumir a autonomia que deviam ter. Tanto que, quando este movimento sindical subia, imediatamente vinha um golpe de Estado. Então, acompanhando o crescimento, vinha a rebordosa. Ou seja, a existência de momentos de democracia do Brasil foram uma espécie de montanha-russa, sempre com altos e baixos. Isso prejudicou muito o movimento sindical. Ele surgiu tardiamente e com uma divisão séria entre os trabalhadores do Estado e os trabalhadores privados, sujeitos a 2 sistemas diferentes. Quer dizer, eu acho que há muita coisa a fazer. Eu não perco esperança, eu posso ser cético dos momentos de hoje. Mas lembremos, foi com toda a fraqueza do movimento sindical e da classe trabalhadora que esse país se fez nação. O Brasil tem 3 Brasis feitos em um século. Essa é uma imagem, inclusive, da própria São Paulo. Se você pegar a cidade de São Paulo, tem um estudo até pela conformação geográfica, é um estado que é uma cidade que nasceu em um século. Era menor do que Campinas, era muito menor do que o Rio de Janeiro. Nós fizemos isso graças à classe trabalhadora, apesar de estar escrava, submetida e com um movimento sindical que nunca foi independente. Agora talvez exista essa oportunidade e começou a existir. E aí teve uma constituinte muito forte, só que, infelizmente, a Constituinte e a Constituição estão sendo esquecidas desde 2012. Doutor Herval, eu agradeço muito o seu registro histórico, algo que certamente auxilia na nossa compreensão para a evolução dos fatos. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado. A Academia Sueca anunciou hoje que o Prêmio Nobel de Literatura não será entregue neste ano. A decisão tomada durante uma reunião semanal em Estocolmo alega que a academia não está em posição de escolher um vencedor depois de denúncias de assédio sexual e crimes financeiros. No centro do escândalo está o fotógrafo e dramaturgo francês Jean-Claude Arnault, denunciado por violência e assédio sexual por 18 mulheres no ano passado. Arnault é acusado, inclusive, de ter agarrado a princesa Vitória da Suécia durante um evento na academia em 2006. Diante das circunstâncias, 7 dos 18 membros do comitê responsável pela escolha renunciaram, incluindo a secretária permanente Sara Daniels e a mulher do acusado, Catarina Frostenson, o que impossibilita temporariamente na escolha de um vencedor da edição de 2018. Em um comunicado, o Comitê do Nobel afirmou que os 2 prêmios da categoria serão anunciados no ano que vem. O Nobel de Literatura já deixou de ser concedido em várias ocasiões, como durante as guerras mundiais do século passado, mas nunca por outros motivos. E agora o comentário de política internacional com João Batista Natali. Então, o Prêmio Nobel de Literatura não será dado esse ano por causa de um escândalo sexual. Mas tudo não passou de uma tempestade em copo d'água. O escândalo sexual de verdade aconteceria se algum escritor ou escritora fosse forçado a fazer sexo com algum jurado. Mas nunca foi esse o caso.
O clima ficou pesado em Estocolmo depois que, em novembro, o jornal descobriu que um fotógrafo franco-sueco, Jean-Claude Arnault, assediou ou estuprou 18 mulheres. Acontece que ele, que tem hoje 71 anos, é o marido de uma poeta e jurada do Nobel de Literatura, Katrina Flonston. Ela e o marido eram proprietários de um clube que recebia subsídio da Fundação Nobel. E o fotógrafo Jean-Claude teria praticado sexo em locais pertencentes à fundação. Sem o clima de histeria e do politicamente correto, bastaria romper o contrato com o fotógrafo e investigar se a mulher dele era cúmplice da safadeza. Mas o escândalo cresceu quando a secretária-geral do Nobel, Sarah Danius, pediu as contas e foi embora. As feministas tomaram as dores dela e fizeram uma manifestação no dia 19 de abril, na linda praça de Estocolmo, onde fica o prédio da academia. 6 outros jurados acabaram também renunciando. E com isso, a Fundação Nobel escolherá, só no ano que vem, o escritor ou poeta que poderia ter recebido o Nobel de 2018. A premiação seria anunciada só em outubro. O Nobel de Literatura é dado desde 1901. Os outros prêmios da Academia são Nobel de Química, Física, Medicina, Economia e o mais conhecido de todos eles, o Nobel da Paz. E só por curiosidade, na América Latina, o Prêmio Nobel de Literatura já foi dado 6 vezes. Personalidades como o mexicano Otávio Paz, o colombiano Garcia Márquez, ao guatemalteco Miguel Ángel Astúrias, ao peruano Vargas Llosa e a 2 poetas chilenos, cada um com o Nobel, Gabriela Mistral e Pablo Neruda. A Argentina e o Brasil, que têm nomes superlativos nas letras, nunca levaram o Nobel. No caso da gente, uma injustiça com Manuel Bandeira ou Guimarães Rosa. É assim que o mundo gira. Boa noite. A semana vai terminando quente, seca e ensolarada aqui na capital. Pois é, o que todo mundo quer saber é se o sol se mantém firme e forte neste fim de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo, com Mariana Armentano. O final de semana promete tempo aberto e temperaturas altas para esta época do ano em todo o centro-sul do país. O ar seco continua predominando e, como a gente vê no nosso mapa, em toda essa grande área em amarelo, não chove nenhuma gota de chuva. Aliás, segundo os meteorologistas, até domingo, os estados de São Paulo e Minas Gerais devem registrar níveis de umidade do ar abaixo dos 20%. A única área do país que terá chuvas a qualquer hora é essa faixa mais ao norte, entre o Amazonas e Roraima e entre o Amapá e o Maranhão. O dia de sol e calor está garantido em várias capitais, viu? Olha só, em Aracaju, uma possível chuvinha rápida pela manhã, mas a máxima à tarde vai aos 31 graus. Em BH, as temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. No Rio, termômetros entre 18 e 32. E em Teresina, capital do Piauí, calorão à tarde, na casa dos 34 graus. Para São Paulo, a previsão é de mais um final de semana quente e ensolarado em todas as regiões. O sol brilha forte o dia todo e não há a menor previsão de chuva. Com isso, a umidade do ar não para de cair. Vamos ver as temperaturas? Chega a fazer até 32 graus em Presidente Prudente e em Presidente Bernardes faz 33. Mais ao norte teremos 29 graus em Franca, 31 em Barretos, 32 em São José do Rio Preto. E no litoral, máxima na casa dos 28 graus em Santos e dos 29 em Caraguatatuba. A capital paulista também vai ter um final de semana quente, mas depois o tempo deve mudar, viu? Nessa madrugada, mínima prevista de 18 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus, com tempo firme. No domingo, o sol se mantém, mas entre alguma nebulosidade. A máxima fica em torno dos 28 graus. E na segunda-feira, finalmente deve voltar a chover por aqui e a temperatura cai. A mínima prevista será de 18 e a máxima de 26 graus. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite e um excelente final de semana. Até segunda-feira. A gente volta segunda às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. O jornalista Guilherme Samora é o convidado do Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.